É um absurdo. O ministro Flávio Dino usou o STF, ou seja, usou seus poderes de STF para intimar o deputado Sóstenes Cavalcante, que é o líder do PL na Câmara, e intimou ele para explicar a fala dele, dizendo que se o Mota barrasse o avanço da anistia, o PL ia administrar todas as emendas parlamentares das comissões que preside. E aí o Dino fez tudo isso, fez essa intimação com o objetivo muito claro de barrar a anistia. Você tem que entender isso para você ver como que o STF está agindo militantemente contra a anistia. E para isso, deixa eu fazer uma breve linha do tempo para você entender. Primeiro, o governo Lula buscou o STF para pedir que o STF barrasse a anistia pela via judicial. E aí o STF falou, não, olha Lula, a gente já resolveu muita coisa para você, resolve isso aí na política e já está desgastado demais. Aí o que o Lula fez? O Lula chamou o Hugo Mota para uma reunião, e aí mandou barrar a anistia, dentro daqueles acordos que você sabe como é que funciona. E aí o Hugo Mota, em seguida, articulou com os líderes da Câmara para que a anistia não avançasse na Câmara dos Deputados. Aí eu mostrei não só isso, tudo, num vídeo para vocês aqui no canal, um vídeo que eu vou deixar aqui na tela e na descrição, mas eu mostrei especialmente como que o PL e a direita iriam aumentar a pressão sobre o Hugo Mota para que ele pautasse sim a anistia. E nesse vídeo que eu mencionei, eu mostrei para vocês a arma mais poderosa que o PL tinha nessa guerra pela anistia. E qual que era essa arma? Como o Mota estava descumprindo o seu acordo com o PL também podia descumprir o seu acordo anterior com o Mota sobre a distribuição das emendas parlamentares de comissão. O que é isso, Deltan? São os recursos do orçamento que são gerenciados pelas comissões da Câmara dos Deputados. E o PL ele tem a presidência de várias comissões e por isso ele tem mais de 6,3 bilhões de reais em emendas das 5 grandes comissões que o partido controla na Câmara. E em vez de dividir isso com os deputados das comissões de diferentes partidos, como foi acordado com Mota, o PL disse que usaria o dinheiro para distribuir as emendas apenas para quem apoiasse a anistia. É um instrumento legítimo e poderoso de barganha, de negociação que o PL tem. E aí, eis que, logo depois de o Sóstenes dizer isso numa entrevista para a coluna da Bela Megali, no jornal O Globo, aí o ministro Flávio Dino vai lá e faz isso aqui, ó. Olha aí. Flávio Dino manda líder do PL na Câmara explicar fala sobre emendas. Como assim? O STF vai se meter em atividade política, é isso mesmo? Olha aqui, ó. O ministro Flávio Dino, do STF, deu nesse domingo, um prazo de 48 horas para o líder do PL na Câmara, o deputado Sóstenes Cavalcante, explicar as declarações sobre a forma de divisão das emendas parlamentares. A decisão foi tomada após Sóstenes afirmar à colunista Bela Megali do Globo que poderia romper um acordo e controlar 100% das emendas de comissão dos colegiados comandados pelo seu partido. A medida seria uma forma legítima de pressionar o presidente da Câmara, Hugo Mota, a pautar o projeto que prevê uma anistia aos envolvidos nos atos golpistas do 8 de janeiro. Me diz aí se tem uma prova maior de que os ministros do STF são políticos. O Supremo ele não foi provocado por ninguém. Em nenhum momento, ninguém mandou um documento lá para o Flávio Dino informando o que o Sóstenes disse e pedindo uma providência, essa decisão do Dino. Não! O que aconteceu foi que eles lá no Supremo, acompanhando a imprensa, viram o comentário do deputado, viram que isso ia gerar uma pressão sobre o Mota, e aí o Dino, de ofício, ou seja, por iniciativa própria, num domingo, deu essa decisão e mandou intimar o deputado. E mais, olha a celeridade disso, olha a agilidade, olha como foge do padrão. Os processos contra os corruptos da Lava Jato e de outras investigações da história mofavam semanas, meses para ter uma decisão. E aí agora essa aí não. Essa aí vem em questão de horas, num domingo. Eles estão reagindo à política em tempo real e eles nem disfarçam. Olha ainda o que o Dino disse. As declarações atribuídas ao líder do PL na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante, se verdadeiras, poderiam indicar que emendas de comissão estariam novamente em dissonância com a Constituição e com a Lei Complementar 210, escreveu Dino. A lei aprovada no ano passado como parte de um acordo entre os 3 poderes sobre as regras para emendas determina que as emendas de comissão são destinadas para ações orçamentárias de interesse nacional ou regional. Gente, mais uma prova de como a decisão é política
e foi tomada para intimidar o Sóstenes e o PL a não seguirem com esse plano. Porque o Dino e o STF sabem que usar as emendas seria uma arma efetiva para pressionar o Mota e avançar a anistia. Então o STF entrou em jogo para neutralizar, para derrubar uma arma que o Sóstenes disse que usaria. Veja que o STF tinha pedido para o Lula, disse, não, a gente não vai se meter nisso, resolve aí na política. Mas aí assim que o negócio aperta, o STF vai e entra em campo. Agora, o ministro, gente, ele não poderia usar dessa forma aí, essa decisão preventivamente. Por quê? Porque isso é uma interferência do Poder Judiciário em outro poder, no Legislativo. Nem o Dino, nem o STF sabem efetivamente o que o PL vai fazer. Os atos ainda não existem. O PL pode dar essa destinação de forma legal, constitucional, pode destinar os recursos das emendas para ações de interesse nacional ou regional, ou seja, cumprir o que diz a lei complementar. E pode fazer isso a partir da indicação dos deputados que apoiam a anistia. Simples assim, tudo resolvido. Não haveria nada de ilegal. Por isso que qualquer tipo de controle de legalidade dos atos só pode acontecer depois de qualquer ação, não antes. Ao dar essa decisão agora, fica absolutamente, absurdamente claro que o Dino está fazendo é mandando um recado em nome do STF. Está dizendo, não ouse usar as emendas para avançar a anistia, senão a gente vai apertar vocês. A gente vai pegar vocês. Essa é a verdade. Mas se for depender de Sóstenes, parece que a intimidação não funcionou muito não, viu? Olha aí o que o Sóstenes escreveu lá no X. O parlamento é livre. Deputado eleito pelo povo não se curva a ameaças de ministro do STF. Fazemos política com transparência dentro da casa do povo. E a luta pela anistia é justa, constitucional e legítima. Não aceitaremos censura, não aceitaremos intimidação. Ó, parabéns, deputado Sóstenes, não se curve, parabéns, siga firme. O Legislativo é soberano, vocês têm a força do voto, algo que ministro do Supremo nenhum tem, por maior que seja a toga e o ego deles. Não se intimide, continue firme e forte, o Brasil está com vocês nessa luta pela anistia. E eu quero compartilhar agora com você que está aqui comigo uma coisa pessoal. O Sóstenes, ele foi um dos deputados que estava lá na mesa diretora da Câmara dos Deputados quando eu fui cassado. Ele entendeu a injustiça do que estava sendo feito comigo e ele prometeu que ele não assinaria a minha cassação, que eu não veria a minha assinatura dele na decisão da minha cassação. Mas eu fui surpreendido ao descobrir que a assinatura dele estava no documento. Tempo depois eu encontrei ele e ele olhou no meu olho e disse que ele tinha 2 grandes arrependimentos na vida. E um deles era exatamente isso, ele ter assinado a minha cassação. E ele pediu perdão para mim. Vejam, ele podia manter o arrependimento dele para ele podia não confessar esse arrependimento que ele tinha, ele podia não pedir perdão. Afinal, eu nem mais era um colega dele, deputado no parlamento, não teria mais uma relação próxima. O que eu disse para ele em resposta ao que ele disse para mim é que ele estava perdoado. E eu conto essa história como um sinal de algo nobre que a gente precisa reconhecer. A gente precisa reconhecer como nobre a pessoa que vem e ela reconhece um erro, que se arrepende, que pede desculpas. Isso é algo raríssimo de você ver em pessoas que têm poder na política. Que a gente possa ter mais reconciliação, mais esse tipo de atitude entre pessoas de boa vontade na política e na vida, para que a gente possa seguir lutando juntos pelo que a gente acredita, por justiça, por liberdade, por prosperidade, por amor e por serviço. E isso eu estou falando da política, mas isso se aplica para a sua família também. Uma vez eu vi que uma família feliz não é uma família que não existe conflito. É uma família que existe muito perdão. A família que não existe conflito é uma família que simplesmente não existe. E da mesma forma como a gente se une lutando por as pessoas, por boas causas, a gente convida você a se unir a nós, deixando o seu like para a nossa indignação chegar mais longe. Agora eu quero ver a sua opinião também. O que você achou dessa nova tentativa de intimidação do STF? Conta para mim nos comentários, curte o vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho para você não perder análises como essa e se torne membro do canal para você receber conteúdos exclusivos. Além dessa também ser uma forma muito bacana de você estar apoiando o nosso trabalho. Um grande abraço e tenha um começo de semana abençoado. Muito bom dia, espero que você esteja tendo um domingo abençoado com a sua família. E eu preciso te contar que a esquerda está em crise com a prisão do ex-presidente Fernando Collor de Mello. Eles estão tendo que defender a Lava Jato, dizendo que no caso do Collor tinha provas, mas no caso do Lula não.
Isso é verdade, gente? E mais, o caso gerou várias tretas nas redes que eu vou te mostrar. Vem ver aqui então como que a esquerda passou vergonha. Teve nota da comunidade, teve paulada, pedrada, rátio. É treta que eu vou te mostrar aqui. Bora começar aqui então com a jornalista Miriam Leitão, que publicou uma coluna no jornal O Globo em que ela tentou explicar, olha aí, o que ela tentou explicar? A diferença entre Collor e os outros casos da Lava Jato. E ela acabou passando uma vergonha muito grande, como eu já vou te mostrar. Olha o que ela veio dizer aqui, ó. O caso que levou à prisão do ex-presidente Fernando Collor tem origem diferente daqueles que tiveram as provas anuladas pelo ministro Dias Toffoli relativas à Operação Lava Jato. Em primeiro lugar, o caso de Collor não nasce em Curitiba. Portanto, o entendimento do vício identificado pelo Supremo nos processos que envolviam uma relação promíscua entre o Ministério Público e o juiz do caso, o senador Sérgio Moro, não se aplica a esse processo. Desde o começo, o ex-presidente está sendo julgado em Brasília pelo fato de que era senador. Collor foi denunciado pelo então Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, em 2015. Será que isso é verdade? Será que o caso do Collor não tem nada a ver com a Lava Jato em Curitiba? Com vocês, a pedrada do senador Sérgio Moro, que desmentiu o que é, sem meias palavras, uma desinformação da jornalista. Olha aí. Comprovantes de depósitos em dinheiro na conta de Collor foram encontrados no escritório de Alberto Youssef em busca autorizada por ele, Sérgio Moro, na Lava Jato em Curitiba, sendo esta a origem da investigação. Não procede, portanto, a sua afirmação de que o caso não tem relação com o trabalho de Curitiba. Ou seja, se eles anularam todo o resto da Lava Jato, tinham que anular esse caso também, porque existe o entendimento em direito que quando uma prova é inválida, é ilícita, é nula, porque existe um conluio que fosse todas as provas derivadas, elas caem também. Então, se tem um vício lá na origem, todo o processo cai. A condenação e a prisão do Collor só mostra e confirma o casuísmo do STF. Tinha que ir para cadeia? Tinha sim que ir para cadeia, mas os outros também. Isso aqui só mostra como não tem nenhuma falha fundamental no trabalho da Lava Jato. Mostra que os casos podem ser mantidos, que as condenações devem ser mantidas. Mas aí eles vão e eles anulam tudo o que eles querem. O caso Lula, depois o caso Odebrecht, coincidentemente a delação da empresa que atingiu a Lula de modo tão forte e coincidentemente eles detonaram aí o caso Odebrecht, o caso da empresa, que tem relação com o tal do amigo do meu pai, Dias Toffoli. Mas tudo, gente, é mera coincidência. E o senador Sérgio Moro, depois, ele deve ter pensado mais um pouco, ele voltou lá, no mesmo tweet que tinha divulgado o artigo da Miriam Leitão, e ele complementou com outra pedrada, olha aí. Ele respondeu que o artigo dela, que estava publicado aqui no Twitter, dizendo: quem, nos governos do PT, que entregou a BR Distribuidora ao domínio do Collor é que tinha agenda política. Quem fez isso mesmo, Miriam Leitão? Quem? Quem que entregou nos governos do PT a BR Distribuidora para o domínio do Collor? Quem? Foi Lula, não, hein? Quem? Faltou nominar na coluna, né? Você concorda? Se concorda, vai deixando seu like aqui para mais gente ver isso, ver as desmentidas, as checadas aqui nessas desinformações que a imprensa divulga, especialmente quando o assunto é PT, Lula, Lava Jato. Agora, nossa senhora, gente, que paulada, viu? Que paulada. Quando a fonte primária, que é o Sérgio Moro, alguém que estava ali atuando no caso, vem desmentir a jornalista, a coisa fica feia para a jornalista. E foi exatamente isso que aconteceu. A Miriam Leitão acabou tomando uma bela de uma nota da comunidade no X. Olha aqui a nota da comunidade que ela tomou. Aí, ó. Contexto adicionado pelos leitores. Comprovantes de depósito em dinheiro na conta de Collor foram encontrados no escritório de Alberto Youssef em busca autorizada pelo juiz Sérgio Moro, sendo esta a origem da investigação. A checada aqui na publicação da coluna da jornalista. Gostou da checada? Se gostou da checada também, curte com força aí o vídeo e vem agora ver a pedrada que eu dei na ministra das Relações Institucionais de Lula, Gleisi Hoffmann, que, diante do constrangimento dessa situação aí da condenação do Collor, de ver o Supremo condenando um outro presidente com base na Lava Jato, ela correu no X para tentar diferenciar o caso Lula do caso Collor. Vamos dar uma olhadinha aí no que a Gleisi escreveu. Primeiro essa parte em amarelo mais forte. A diferença fundamental entre o processo que levou Collor à prisão e a perseguição da Lava Jato ao presidente Lula
É evidente, o primeiro é culpado das acusações. E Lula sempre foi inocente. Mentira, Gleisi! Lula nunca foi absolvido nem pelo STF nem por nenhum outro juiz, muito menos foi declarado inocente. Na verdade, todos os juízes que analisaram os méritos das ações penais do Lula consideraram que ele era culpado dos crimes de corrupção e de lavagem de dinheiro, com base nas provas do caso. Bora seguir lendo aqui o chororô da Gleisi tentando explicar o inexplicável. Contra Collor, o STF tem provas, recibos de propina, milhões na conta, carros de luxo, além dos testemunhos convergentes. Lula havia sido preso ilegalmente por ordem de um ex-juiz parcial, que não encontrou um centavo de origem ilegal em suas contas e o condenou por atos indeterminados, numa armação política com os procuradores da Lava Jato que foi anulada no STF, confirmando a sua inocência. Justiça se faz a partir da verdade, jamais com manipulações oportunistas como aquelas que faz a turma do réu Bolsonaro e seu parceiro Sérgio Moro. Mentira de novo, Gleisi. Primeiro que os casos de Lula foram anulados inicialmente por uma questão de competência, de foro. E segundo que o STF apenas considerou Moro parcial sem entrar no mérito das condenações dos casos. O que não faltava nos casos de Lula eram provas, como entendeu a primeira instância, depois a segunda instância, depois o STJ, 3 instâncias muito mais técnicas do que o STF, e 3 instâncias que não viram nenhuma nulidade, nada de errado. Nada de errado na Lava Jato, né? Tudo de errado nos crimes praticados. Aí vai lá o STF, com os ministros indicados politicamente, a maioria pelo próprio PT, pura coincidência, né? Pelo Lula, pela Dilma, e aí esses ministros acham nulidades que ninguém tinha visto, né? Que ninguém achou justamente quando eles estavam aí em guerra, esses ministros, contra o bolsonarismo e querendo derrotar o bolsonarismo, e aí solta o candidato que poderia competir com o Bolsonaro nas urnas. Mas é tudo mera coincidência. O Brasil é um país que tem tanta coincidência, né? Mas além de tudo isso, eu fui lá no X e eu respondi a Gleisi com uma fala muito simples e que resume perfeitamente por que o Collor foi condenado e Lula não. Olha aí na tela. Mentira, Gleisi! A diferença entre Collor e Lula é que Collor não tem nenhum ministro indicado no STF e Collor não está em lua de mel com o STF. Não tem uma aliança, um pacto com o STF. Essa é a diferença, é só isso, Gleisi. E para quem gosta de briga nas redes sociais, olha aí, gente, eu dei ratio na Gleisi, ou seja, a minha resposta teve mais likes e mais engajamento do que o tweet dela, olha aí, ó. Teve aí 7.000 likes aí contra o dela, 3.000 likes, ou seja, a gente deu ratio na Gleisi, como se fala aí nas redes sociais. E isso mostra como que a internet não está acreditando aí nas mentiras petistas e não perdoa a corrupção do PT na Lava Jato. Agora eu quero ouvir a tua opinião. Você também fica indignado em ver o Supremo sendo seletivo e decidindo quando que a Lava Jato presta e quando não presta, a depender do réu, a depender da capa dos autos? Gente, eu não tenho palavras para expressar o quanto isso me revolta. E se isso revolta você também, deixa o seu like para mais gente se unir a nós. E eu quero te perguntar também o que você achou dessa vergonha que a esquerda passou nas redes, tentando defender o indefensável, correndo para a esquerda ter que entrar em crise ali, defender a Lava Jato, defender a condenação do Collor. Me conta aí nos comentários o que você achou dessa ironia suprema. Curte o vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho para você não perder análises como essa e se torne membro do canal para você receber nossos conteúdos exclusivos. E essa é uma forma muito gentil de você estar apoiando o nosso trabalho. Um grande abraço e tenha um domingo abençoado.